Bem, meus amados irmãos, muito bom dia a todos novamente. Muito obrigado, a imensa alegria, a gratidão a todos vocês que em pleno domingo de outono encantador, com temperatura extremamente agradável para nós que vivemos aqui nesse local privilegiado entre o Equador e Trópico de Capricórnio. E aí quando nós temos então uma temperatura de 18 graus, é para nós uma experiência gratificante. E aí com certeza teve um convite difícil de recusar, que era ficar um pouquinho mais embaixo do edredom. Mas aí, amorosamente, por boa vontade, moveu a intimidade, levantou, tomou providências, e aqui estão e trouxeram os seus corações a compartilhar conosco em mais essa manhã de hoje. Então, não dá nem para expressar o quanto é bom, porque nós já entendemos, que o nosso caminho de evolução é através dos nossos convívios, das nossas experiências, da nossa troca de energias e vibrações. Então, meus amados, mais uma vez, a imensa gratidão a todos que, entre tantas coisas que poderiam estar fazendo, como até ficar embaixo do edredom, aqui compareceram e trouxeram seus corações. E que possamos sentir o envolvimento amoroso e caloroso dos benfeitores amigos, que aqui já se encontravam após quando chegamos. A cada um que adentra o portão, trazendo toda a sua história espiritual milenar. E aqui é acolhido por esses benfeitores amigos incansáveis, com extremado amor. Em primeiro lugar, que eles nos acolhem com essa alegria, porque não nos julgam, não nos criticam, não nos condenam, não apreciam ainda as nossas dificuldades, porque eles nos veem e nos sentem a criatura divina que somos, semelhante à percepção que temos como nós aqui quando estamos recém-encarnados, quando crianças ainda, que estamos aprendendo a comer com a própria mão, aprendendo a andar, aprendendo a falar. Qual é a percepção que nós temos para com eles? Nós temos certeza, que eles aprenderão tudo isso. E esses benfeitores amigos têm para com nós essa sensibilidade. Eles têm certeza que nós atingiremos a proposta divina para todos nós, que é um dia estarmos na categoria de espíritos puros. E como é que nós vamos chegar um dia na categoria dos espíritos puros, se não for a experiência e o aprendizado de cada dia? A proposta divina de Deus, nosso Pai, que é o que criou nós simples e ignorantes. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual que é a definição? O que é o Espírito? O Espírito é o princípio inteligente do universo. Nós estamos na nossa escola planetária, a Terra. E nós somos criados o quê? Simples e ignorantes. E vamos atingir a sabedoria, a perfeição como criatura e o amor. Não tenhamos dúvida disso. O que vai diferenciar é o caminho, o tempo. Quanto tempo gastaremos? Nós somos eternos. Então nós temos a eternidade, um dia nós vamos chegar. Inclusive, amados, uma das propostas de nós virmos aqui aos domingos de manhã é nós conseguirmos nos orientar para que nós consigamos fazer isso com o tempo no limite daquilo em que é possível nós fazermos,
se nós entendermos a propósito o que é que nós temos que fazer. Porque para Deus, o nosso Pai, o Criador do Universo infinito, se eu demorar 50 bilhão de anos-luz ou 1 bilhão de anos-luz para alcançar a categoria de espírito puro, para Ele está tudo bem, né? Mas e para mim? Né? Então, com esse entendimento que nós somos esses espíritos, que as experiências nossas é o aprendizado, né? E o momento em que nós estamos vivendo, nós estamos no melhor lugar, com as melhores pessoas, nas melhores condições possíveis ao nosso estado evolutivo. Então, envolvido nessas vibrações amorosas, vamos todos nós procurar ao máximo acalmar as nossas ansiedades, acerenando os nossos corações, buscando no nosso íntimo a força que movimentou para que aqui viéssemos, buscando na intimidade o que atraiu, que força atrativa foi essa que fez que no nosso íntimo nós vencêssemos as circunstâncias, as atividades, para que aqui estivéssemos juntos. Nos colocando à disposição dos benfeitores amigos, com as nossas vibrações de amor e de alegria, sentindo em nossa intimidade a criatura divina que somos, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, que é a fonte de tudo do universo, o cuidado, o carinho, a assistência ininterrupta, desde quando fomos criados. Somos cuidados, amparados, acolhidos por esse infinito amor. Que os nossos corações possam sentir, não mais saber, mas sentir a criatura divina que somos e o propósito divino para todos nós. Na intimidade dos nossos corações. Sentindo, especialmente nós aqui encarnados, a oportunidade bendita, a maior de todas, para a nossa condição evolutiva de espíritos aqui na nossa escola planetária, que é a reencarnação. Encarnados que estamos, que é a maior ascensão divina para todos nós, mas sentindo em nossa intimidade a organização do nosso projeto reencarnatório, onde de tantos ambientes, costumes que tem na crosta da nossa escola planetária de sociedades, ao qual nós estamos com a oportunidade bendita de ter nascido no Brasil. A oportunidade bendita de termos nascido no Brasil, em regiões encantadoras de natureza exuberante, de amor, bondade e recursos imensuráveis. Sentindo na nossa intimidade todos os atributos que trouxemos, todas as potencialidades que trouxemos, como esses atributos divinos, que é através do nosso corpo físico que nós temos a oportunidade bendita de aprimorar os sentimentos. E nós trouxemos então esses atributos: a locomoção, o tato, o olfato, a audição, a visão, a inteligência. Oh, meus amados, quanta gratidão por tantos recursos que é nos concedido. E, além de tudo, por misericórdia e amor,
nós, mais uma vez, estamos em contato com o Consolador prometido pelo Divino Mestre, o guia e modelo da nossa escola planetária, o nosso amado Jesus, que quando esteve aqui conosco, falou-nos que tudo que poderia ter esclarecido até aquele momento e exemplificado, assim Ele o fez. Mas que enviaria um Consolador para ficar conosco para a eternidade. E que esse Consolador iria trazer a clareza para nossas consciências. Onde que nós nos encontrávamos antes de reencarnar? Que tipo de colônia, de ambiente, que tipo de vibrações? Qual foi o plano divino, o projeto reencarnatório para essa oportunidade? E assim como nós vivermos, como nós nos procedermos, as escolhas que fizermos, o que mantemos a maior parte do tempo em nossos corações, quando deixarmos o nosso corpo físico, que a vida jamais interrompe, para que ambiente iremos estar ligados? Que consolador é esse, meus amados? E nós, entre bilhões de espíritos na costa planetária, nós estamos com esses recursos. E por acréscimo de misericórdia e amor, Jesus nos concede a oportunidade de sermos acolhidos aqui nesse hospital escola do professor Eurípides Barçanufo. De sermos acolhidos, tratados, ajudados, amparados com tanto amor. A nos ajudar a cada dia mais a clareza e a lucidez das nossas consciências, de sentirmos o Espírito Divino que somos e a proposta divina para essa nossa reencarnação. Ó Jesus, como fazer, Senhor, para que chegue ao seu coração esse entendimento, essa alegria nossa, Senhor, por tanto amor e dedicação para com todos nós, por tanto recursos, por tanto cuidado, por tanto carinho, por tanto afeto, Senhor. Então, que da intimidade de cada um dos nossos corações possam mesmo, que ínfimo ainda como a luz de um vagalume, possamos formar esse feixe de amor, de alegria e de gratidão por tudo nas nossas vidas, Jesus, e que elas cheguem ao seu coração magnânimo através do coração amoroso e bondoso do nosso professor Eurípides e sua equipe generosa e bondosa. Mais uma vez, Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome com a sua permissão e lhe pedimos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor aqui presentes, o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, a segurança, Senhor, para os assuntos que iremos escorrer na manhã de hoje. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a impaciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia, Senhor, possamos ser mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, mais bondosos, mais afáveis. Ajuda-nos, Jesus. Para onde nós estivermos, com quem nós nos encontrarmos por um segundo apenas, Senhor, que sejamos instrumentos do seu amor, a levar a esperança, a concórdia, a compreensão, a imensa alegria de viver. Porque já somos conscientes, Jesus, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E só alcançaremos a proposta divina para todos nós como criaturas de Deus, de espíritos puros, através da prática de bem, do bem e do amor.
Ajuda-nos, Jesus, para que tenhamos sempre a imensa alegria de viver. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, desculpei de alguma coisa, né? Porque de repente alonga, me perdoa. E, como sempre fazemos, nós fazemos uma breve leitura aqui do Evangelho, né? Se alguém quiser, tem aqui. E depois nós estamos estudando aí o nosso Boa Nova. Bom, por que do Evangelho? Sempre comentamos, né? O que é o Evangelho? O Evangelho é a religação, né, da criatura nossa divina que somos com o infinito amor, né? E nós temos o Evangelho então como a cartilha, o recurso, né? Ou seja, o manual. Qual que é o manual para nós alcançarmos a condição de bons espíritos, de espíritos puros? Onde que está o manual? Né? Porque se a gente compra algum equipamento, alguma coisa, a gente tem que ter um manual para poder saber ligar, né? Saber usar, não é isso? Não vem as instruções? Qual que é as instruções para nós como criaturas de Deus? Que o Evangelho, ele nos habilita, se nós praticarmos isso aqui integralmente na nossa vida, ele habilita nós, ele dá o passaporte, ele dá o recurso para nós habitarmos qualquer região do universo infinito. Então vocês têm ideia do que é isso? Não é no planeta Terra. Quem aqui entra em sintonia da criatura divina que é? Porque todo mundo é consciente que nós já temos a semente divina gravada nas nossas consciências de criatura divina. Isso já traz para nós a percepção encantadora. Porque todos nós somos de Deus e todos nós alcançaremos. Mesmo aqueles que agora aqui se encontram em condições de extrema dificuldade. Então ninguém é melhor. Isso já não é muito bom? E ninguém é pior. Todos nós somos de Deus numa condição. Só que o Evangelho nos ajuda o quê? A nós darmos uma direção. E a nossa direção, nosso exemplo, nosso modelo é Jesus. Por isso é que ele recomendou então que o Evangelho seria o nosso caminho. E como sempre tem aberto aí, e vocês não acreditam, né, que ainda continua caindo no capítulo 5. Quem tem vindo aqui? O que é o capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. O que está acontecendo com a nossa escola planetária? Nós estamos em que condição? Estamos, amados, é muito sério. Estamos no auge do mundo de provas e de expiações. Ao raiar do dia da regeneração. Então, amados, o turbilhão interno é muito mais do que nós possamos imaginar, na intimidade de todos os corações da nossa escola planetária. E, recebendo os estímulos externos, nós também temos aí, nós estamos vendo o turbilhão das coisas que acontecem. Internamente e externamente. E aí vem Jesus no Sermão da Montanha e diz assim: bem-aventurado, você que está aflito e sofrendo.
E agora, como é que eu vou fazer? Bem-aventurado. Bem-aventurado você que está aflito e sofrendo. Que negócio é esse, né? Que bem-aventuranças são essas? Como que eu vou entender isso? E a doutrina espírita tem esse encantamento, esse recurso, porque ele traz para nós, a doutrina espírita traz para nós um outro ponto de vista da vida. E aí, amado, abriu hoje aqui, e até a gente comenta, o item 14. Adivinha qual é o título? O suicídio e a loucura. Normalmente quem tiver com o smartphone e clicar lá no Google e perguntar quantos suicídios ocorrem por dia ou por segundo na nossa escola planetária. Alguém tem ideia? Tem? Muito alto, né? 4 mil. Nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados. E ocorre a cada segundo 4 mil por segundo. Quantos espíritos já estão suicidando nesse período que nós estamos falando aqui agora? E por que está acontecendo isso? E por que os hospitais psiquiátricos, os hospitais de maneira geral, não têm leitos suficientes? Alguém aqui é da área da saúde? Pode comprovar. Está sobrando leito lá? Não. Está faltando. As penitenciárias têm cela vazia? Estão tudo lotadas. Por que será que está acontecendo? E nós? O que está acontecendo na nossa intimidade? O que é a nossa percepção da vida? O que é o nosso ponto de vista da vida? E aí, no item, então, aqui, né, falando aí do suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, qual é o recurso? A calma e a resignação. Mas, se eu não tenho o ponto de vista do espírito imortal, se eu não tenho a lucidez que a vida não interrompe, e aqui, do jeito que eu estou, onde eu me encontro, no ambiente que eu estou, na condição social, na condição de saúde fisiológica, na condição intelectual, na condição de recurso, é a melhor. Então ele disse, né, que a calma e a resignação dá o quê? A serenidade para que você, né? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, nós estamos conscientes que estar aqui encarnados, nós temos as vicissitudes de espírito encarnado, de estar com o corpo nessa condição de trabalho de redenção. E aí acontece-lhe algo que o espírito então não tendo entendimento faz o quê? É o que ele está dizendo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem já recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções. Olha só. Recebe até com contentamento as provas, sabendo que isso é o quê? O meio, a forma de você transformar, ao invés de ficar o quê? Revoltado, deprimido e triste. As provas são o quê? Os recursos. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria os revés e as decepções que houverem desesperado noutras circunstâncias,
evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, as quais, se não for isso, conturbariam. Então, o entendimento do Espírito Divino que nós somos, e sabendo que é transitório tudo isso, não passa tudo tão rápido. Esse ano mesmo, nós já estamos acabando maio, já estamos quase no meio do ano de novo. Passa tudo tão rápido. E aí ele continua. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre, por causa de um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se apontem. O que leva a pessoa ao suicídio? Um descontentamento. Tamanho. E não compreendendo a proposta disso, talvez acha que isso vai resolver a circunstância. Falou, não existe, né? Porque os suicídios, né? Tem tantos níveis. Mas tantos níveis. Como, por exemplo, quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Grande maioria? Ou está lendo? O André Luiz, inclusive, ele ficou chateadinho, magoadinho, quando o benfeitor Clarence falou para ele que ele era um suicida. E o que é que, primeiro contato que os espíritos desencarnados chamavam ele do que lá no mundo espiritual? Suicida. E ele ficou o quê? Bravinho demais, porque, eu estava morrendo lá naquela clínica, tomando antibiótico, tomando injeção, fazendo cirurgia. Lógico que eu não queria morrer. Mas ele era um suicida o quê? Inconsciente. Aí eu hoje aqui, que o André Luiz, mas e eu? O que eu tenho feito? Às vezes. E eu tomando Coca-Cola todo dia? Comendo goiabada com queijo todo dia. Né? Então, ele está dizendo, né, ele está comentando aqui, ele está falando de existe estado de suicídios, né, que a pessoa, digamos, de alguma forma, ele falou, né, em estado de embriaguez ou de loucura que leva a isso, mas de maneira geral, né, não é um descontentamento com a vida e tudo mais. Bom, então nós temos que tomar cuidado, porque, lógico, nós não estamos tomando estraquilina, acho que nem conhece esse nome, né, é um veneno terrível aí, né, ou remédios, ou em excesso para suicidar, né? Mas às vezes nós estamos desprendendo as nossas energias, nos desenergizando com atitudes, com conduta, com escolhas, que nós poderíamos estar muito mais harmonizados, nosso corpo fisiológico, o nosso perispírito, pela nossa conduta diária. Bom, ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Ou seja, uma vida que está difícil, mas é tão rápido e passageira. E as minhas adversidades de hoje está dando a mostra como foi a vida anterior. E que eu preciso de modificar meu ponto de vista. Eu preciso modificar o entendimento da vida. Então, se eu sei que isso aqui é transitório e passageiro, porque, amados, o quanto impacta nós temos certeza absoluta que nós vamos desencarnar. Isso muda alguma coisa na tua vida? Porque se não mudar, é preciso de mudar. É lei divina. Ou alguém que não vai desencarnar? Todos nós vamos desencarnar. Ué. A nossa vida vai continuar. E nós estamos aqui com um propósito. Então, se foi feito esse plano, por que é então que eu não estou entendendo? Por que eu estou desesperado? Uai, eu estou consciente que é um mundo de prova e de expiação. Elaborei o projeto encarnatório. Vou estar com essas pessoas, nesse ambiente, nessa condição. E agora, então, eu vou ter que fazer o quê? Mas eu sei que isso é transitório. E que vai passar. E que toda dor vai ser modificada.
Isso não traz serenidade? E é o que ele disse, ora, aquele que está certo que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche facilmente paciência. E o que ele disse aqui? A calma, a resignação é o recurso. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana uma relação à eternidade, se não de bem menos de um dia. O que é uma encarnação? Por bilhões, o que é 50 anos, 60, 70 anos aqui, em milhões e milhões de anos que já vivemos, e bilhões de anos que vamos viver para a eternidade. O que é esse período aqui? É ter o ponto de vista do espírito imortal. Mas, para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então é o sentimento o quê? Que a vida é só essa. Então para que eu vou ficar aqui, né? Sofrendo, entre aspas. Melhor, então eu fazer o quê? Uma coisa que deixar o corpo vai mudar alguma coisa. Não só não vai mudar, mas como vai gerar o quê? Piorar. Mas muito. Mas mais do que se possa imaginar. Continuando. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores iniciantes do suicídio. Ou seja, não acreditar, realmente viver para satisfazer as sensações aqui, e se as sensações, os desejos, aquilo que quer, não é obedecido, leva o quê? Puta, então, se realmente vai acabar tudo, então para que eu vou continuar? Então eu já vou acabar tudo agora, deixando o corpo físico. E aí que foi pesado, né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam, está até escrito com letra diferente no meu aqui, a covardia moral. Covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam para provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando a deduzir-se que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Então, ou seja, né, quando ainda a ciência não está aliada aos sentimentos de amor e da religião, e assim, né, que se a vida realmente é só essa, que você realmente passou a existir somente a hora, tem uma compreensão um pouquinho maior, né, passou a existir desde a hora que o óvulo espermatozoide encontrou lá nessa nave encantadora lá, né, trompa, útero e tudo mais, e que eu passei a existir então a hora que eu saí da barriga da minha mãe, e a hora que eu for para o túmulo, acabou tudo. Ainda tem alguém da ciência que assim pensa. E como a intelectualidade é um referencial também de evolução, quantos que ouvindo isso, estando na condição de provas e expiações de dificuldade, acha melhor então fazer o quê? Interromper. Então ele disse, né? Que coisa melhor não vai ser então se eu não deixar o corpo? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Como é que nós poderíamos? Né? Amados, aqui às vezes acontece, a gente vem fazer atendimento fraterno, a pessoa está muito decidida a suicidar. Quem aqui participa de sessão mediúnica de sexta-feira? Tem alguém aqui?
O Leandro ali, nós não tivemos um atendimento na sexta-feira passada, não nessa outra, na outra sexta, de uma paciente que já tinha organizado tudo o suicídio. Estava tudo planejado, elaborado. E por misericórdia, amor pelo atendimento mediúnico, pela influência do espírito desencarnado, a qual estava com ela, foi ambas acolhidas e o processo não se concretizou. Quem estava aqui lembra, Leandro? Lembra, né? E qual não foi digamos, a nossa alegria, né? De imaginar, porque à medida que nós vamos, que é muito sério o que nós pensamos diariamente, o que nós mantemos na mente, né? Automaticamente ela entrou em sintonia, que esse espírito a qual estava a incentivando nem tinha referência energética com ela, mas vivia nos mesmos propósitos de gostos e desejos. E como é que nós vamos fazer então para ajudar alguém que está pensando isso? Então, o que eles poderiam dizer para desviar dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Como é que nós vamos falar para alguém que quer, que não precisa disso, que tem uma compensação muito grande em toda a dificuldade que está passando? Como é que nós vamos acolher alguém e fazer isso? Então, é o que ele está dizendo, né? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-la imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Como é que você vai incentivar alguém que está com a ideia de que esse sofrimento realmente não tem nenhuma compensação, isso não vai ter nenhum objetivo, então que interrompa agora. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. E os que constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Tem mais vários itens aqui sobre o suicídio. Vamos ler mais o 17? Tudo bem ou vocês querem que encerre? Então vamos lá. O Espiritismo ainda produz sobre um outro aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontraram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar sua vida. Alguém aqui já teve a oportunidade de participar de uma sessão mediúnica, onde um espírito que desencarnou por suicídio veio dar testemunho. Eu já tive muitas. Alguém aqui já teve? Marli? O que eles vêm nos dizer? É algo impressionante. Falando, né, da tamanha desilusão, do tamanho sofrimento, da tamanha da dificuldade, da tamanha dor e o impacto profundo que nada daquilo que estava imaginando ocorreu. E que os sentimentos que o levaram continuaram e muito mais acerbos. E um arrependimento tamanho que, inclusive, para vir esclarecer, às vezes chega até séculos, que a pessoa só conseguiu vir ter condições de falar sobre, depois de séculos de sofrimento. Tamanho é o desequilíbrio, a dificuldade e a dor. E tomar consciência que vai ter que, inclusive, corrigir esse ato. E que, às vezes, por misericórdia e amor, trazem ainda
dezenas e dezenas de encarnações de corpos saudáveis. Para adquirir recurso para que ter uma encarnação no projeto reencarnatório, onde será trabalhado essas vibrações que estão armazenadas nas células perispirituais da reencarnação com tremendos transtornos no corpo físico. Tamanha a dor e a dificuldade pela própria escolha, aquilo em que a atitude que tomou ficou armazenado nas células perispirituais. Aquele em que, digamos, foi pelo enforcamento, traz todo o teu sistema respiratório complicado. Tem pneumonia, tem tudo enquanto é coisa desde recém-nascido. Aquele que, pelo um projétil no ouvido, por exemplo, traz toda a estrutura, dependendo aonde passou no cérebro, né? Consequentemente, nas células do corpo perispiritual, trazem a idiotia, trazem a síndrome de Down, trazem a cegueira, trazem o recurso de não falar, trazem, dependendo, todo o sistema imobilizado, cadeira de roda, né? Por que isso? Então, o que ele está falando aqui, né? De quantos que vêm dar testemunho, né? Do sofrimento e da dor, e que essa atitude, que é, nós temos que fazer as coisas de acordo com as leis divinas. E a maior afronta às leis divinas é essa incompreensão, é essa inaceitação da condição da vida a qual foi elaborada, programada com maiores recursos divinos. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A primeira, né? A certeza de uma vida futura e que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido aqui na Terra. Então, quanto mais pacientes, mais compreensivos, mais aceitar os outros como são, mais amar, mais servir, mais ajudar, o que está me reservando? Como é que vai ser a minha vida no mundo espiritual e a minha próxima encarnação? Eu tenho certeza que vai ser melhor. Absoluta. Não tem dúvida. Então ele diz, a certeza que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, ou seja, né, suicidar eu vou dificultar muito mais, né? Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, ao matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo que, no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas feições e que os quais esperava encontrar. Quantos que às vezes suicidam por isso, né? Achando que vai encontrar. E não vai encontrar, né? E vai estar só e ligado a quem cometeu o mesmo ato. Inclusive no mundo espiritual chama-se, inclusive, Vale dos Suicidas. Raramente nós temos a oportunidade de fazer atendimentos lá nas sessões mediúnicas, porque é um ambiente realmente, é o limite da dificuldade da dor, né? Que nós damos conta. Então, já pensou só decepção na hora que você vê? Primeiro que não encontrou ninguém, primeiro que o problema não acabou e que gerou foi mais problemas, né? E que muitas das vezes vai um longo período passando pela dor e pelo sofrimento do ato, porque está tão impregnado ainda o corpo fisiológico de energia vital que não se desliga do corpo físico. Apodrece tudo, desmancha tudo e você sentindo. Aquela dor, por exemplo, do enforcamento, a asfixia, ou a dor do tiro no ouvido, ou a náusea, a tremenda angústia, né, do desencarne pelo veneno, aquilo se prolonga por
Anos e anos e anos e anos e anos. Quanto desespero, né? Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstado a suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que a doutrina materialista produzem com os que ocorrem com a doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência da vida confirma. Ou seja, né, a compreensão do Espírito Divino que somos, da proposta divina para nós, ter consciência e lucidez que a vida não interrompe, que deixar o corpo é um fato natural e que nós programamos energias, componentes, um período aqui para estar. Nós podemos, inclusive, antecipar esse período pelas nossas escolhas, como exemplo de André Luiz, né? Tinha componente vibratório tudo para viver mais tempo, mas nós também proponemos, conforme a nossa conduta, ter acréscimo de aqui ficar mais tempo e cumprir mais tarefa. Aí é cada um aí, né, que lute para que nós não sejamos pegos de surpresa a hora que deixar o corpo físico como suicidas, né, inconscientes. Que possamos então utilizar esse entendimento para nos trazer calma, serenidade e que os problemas nós vamos conseguir resolver e que nada é para sempre, tudo aqui é transitório e tão rápido, mas tão rápido que a nossa vida pode modificar daqui a um momentinho. Eu posso estar indo para casa, por exemplo, daqui a pouco, e está passando no farol e alguém vir cruzar o farol vermelho e eu desencarnar. Aí amanhã eu vou lá no compromisso, lá no escritório. Vou. Amanhã eu vou voltar lá para minha casa. Vou mexer na senha do banco. Vou andar com o meu carro. Mas tudo vai ficar aqui, não vai? Então qual que é o valor que eu dou aqui? Por que eu estou desesperado querendo suicidar? Que valor, meu irmão? O que está me afligindo? Por que eu estou aflito? Por que eu não estou calmo, sereno, resignado? Porque pode mudar num segundo. Então isso não traz tranquilidade. E quem que cuida mesmo da nossa vida? Como é que eu vou ter essa certeza? Como é que eu vou ficar seguro? Que os problemas, o negócio todo, mas que eu estou sendo muito bem cuidado. Como é que eu vou ficar seguro disso? Como que eu vou ficar tranquilo, seguro disso? Eu tenho que ter essa segurança. E me perdoa, né, que eu repito aqui, mas eu também tenho que aprender, né? É a reflexão simples que nós fazemos, começando de uma base muito fundamental, né? A nossa escola planetária mesmo, o nosso magneto gigante aqui, está suspenso no ar, girando em volta do eixo, girando em volta do Sol, não está? No espaço infinito. Quem que cuida desse movimento? Que dia que saiu fora da rota? Quantos bilhões de anos já tem registrado que está na rota certinha? Quem que cuida? É o pessoal poderoso aqui da crosta, que está lutando aí para o poder? O Biden, o Lula, o Macron, o Putin, esse pessoal aqui dá as normas? Quem que cuida do ajuste da pressão atmosférica? Todo mundo faz assim agora, ó. Quem que está cuidando desse processo? Se aumentar a pressão atmosférica aqui na crosta, o que acontece com nossos corpos? Vai desencarnar todo mundo, não é? E se diminuir? Também. Você pode ver o cuidado que nós temos quando nós vamos variar. Se vai diminuir, nós entramos no avião, tem que pressurizar, certo? Se nós vai mergulhar, tem que fazer o quê?
Tem que pegar um balão para poder manter o quê? Para não... Quem que cuida desse negócio? No infinito, se nós olharmos. O que é a Terra na Via Láctea? O que é o nosso sisteminha? O que é? O que é o nosso planeta, nosso sistema solar? Né? Quem que é o nosso mestre aqui, né, no caso, em termos de estrutura física? O Sol. O Sol, no nosso sistema solar aqui, que é o nosso... Nós temos outros satélites aí. Lua, Plutão, Saturno, tudo mais. Na Via Láctea nós somos o quê? Pequenininho demais, não é? E nós temos com o telescópio Hubble 200 bilhões de galáxias igual a Via Láctea. Mas quem que cuida? Quem cuida de tudo isso? Ou é só para nós ficar olhando? Tá lógico? Mas quem cuida de tudo isso não sabe cuidar de mim. Não sabe cuidar de mim, cara. Se não vem pro micro, perdoa que eu não sou entendido. Quem é bom de biologia aí, ó? Professor de biologia. Mas não precisa ser também não, mas para ter uma ideia. Quantas reações químicas da tua química estão ocorrendo no teu corpo físico aí, Marli? Várias. Milhões. No seu, Carla. E quem que toma conta? É você mesmo? É você mesma? Não. É você mesmo, Maurício? Ué, mas quem cuida disso não sabe. Está deixando eu passar por isso? Está deixando eu passar por isso. Olha aí que coisa. Está deixando. Tá. Não sabe cuidar, então? Na onde está a minha fé, então? Como é que o negócio vai... Como é que eu vou impregnar desse negócio? Porque se eu só souber, não muda. Eu continuo tampado. Não consigo sentir. Que quem... Eu estou dizendo, a gente tem no nosso limite de evolução, com o nosso corpo físico, um limitezinho pequenininho, né? Eu pisco o olho, eu levanto o braço, mas eu posso dar uma ordem para mudar o ritmo aqui agora, do meu batimento cardíaco, por exemplo. Ou posso mandar, não, agora a filtragem do meu rim é para mudar para tal e tal, tantos ml. Eu posso fazer isso? Alguém pode fazer isso aqui? Mas quem cuida disso? Quem cuida disso não sabe. Aí então a minha vida é ruim. Aí então o que está acontecendo comigo não está certo. O que está acontecendo com o meu país não está certo. Essas pessoas que estão dirigindo o país está errado. O que é a minha parte? O que é o meu papel? O que Jesus pediu para nós? Amados, qual foi a lei que ele falou para nós? Apesar de ser um mundo de prova e de expiação, ao raiar do dia da regeneração, dá para nós ser felizes aqui agora. Hoje. E por que eu não estou com esse contentamento? Por que eu estou com inquietude? Por que eu estou com insegurança? Por que eu estou com medo? Por que eu estou preocupado? Jesus falou, mas já é para ser feliz agora. Desculpem, né? Fica repetindo, mas qual que é a lei que Jesus falou que nós devemos usar? Amai a Deus sobre de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Mas é porque Deus é carente? Tadinho, carente, sozinho, é por isso? Ou ele é a fonte do universo infinito? Causa primária de todas as coisas, lá no livro dos Espíritos. Se nós conectarmos com tudo que é infinito, o que vai acontecer com nós? Vamos virar espírito que nem Jesus e daí para frente. Vai. Mas como que eu me conecto à criatura divina que eu sou? Como é que é amar a Deus sobre todas as coisas? Cada manhã, Maurício, quando você acorda, o que é isso para você? Qual que é a sua percepção da vida? Que oportunidade é essa desse corpo de locomover, de enxergar, de falar, de andar? Como é que eu faço isso? E o movimento para quê? Eu vou fazer o quê? Amados, tanto que é complexo. Por exemplo, neste momento agora, as suas pernas trouxeram vocês tudo aqui para esse entendimento. Mas tem muita perna fazendo alguém ir, tirar alguém, coisa de alguém, roubar alguém. Tem ou não tem? É escolha. Amai a Deus sobre todas as coisas. Mas aí a cada manhã eu já levanto emburrado, já levanto achando que a vida está ruim, que eu estou cheio de problema. Aí eu já estou emburrado com quem vive comigo. Aí eu estou com mais problema ainda. E aí eu vou impregnando o quê? Que lei divina.
eu viro uma matéria aqui sem direção. Não consigo, não tenho percepção, não me conecto. E as outras duas leis estão ligadas a essa, que agora é jogo duro, hein? Amar ao próximo. Ih, cara, mas isso eu não gosto de mim. O próximo, então? Lascou o próximo, né? Porque eu não gosto nem de mim, eu vou amar o próximo igual eu. Então, como é que é a minha visão para todos? E se eu me amo e tenho amor, como é que são meus olhos para todos? Amor, ué. Sentimento de fraternidade, ué. Esse é o... Por quê? Eu vou amar o outro que jeito? Porque, ué, imagina, né? Se quem convive comigo não amar ele, eu então estou ralado. Por quê? Porque eu vou amar o outro igual eu, e não estou nem falando aqui o que Jesus pediu, né? Aí nós vamos demorar alguns bilhões de anos-luz. Jesus falou que nós deveríamos amar o nosso igual ele nos amou. Aí, igual Jesus nos amou, aí ainda vai ser muitos bilhões de anos-luz. Mas está pedindo para amar. Mas agora, como é que é o sentimento em relação a mim? Como é que é o sentimento em relação a você? Você com você? Como é que é o sentimento em relação a você com você? Você tem essa consciência, essa lucidez da criatura divina, as potencialidades, a proposta? O quanto você pode fazer todo dia? O quão bom você pode ser todo dia? Em todo instante, em todo lugar que você estiver? Isso vibra nos teus corações? Ou fica emburrado, revoltado porque o outro fez? Ou... Meu amigo, o que o outro fez ou não fez, meu amigo do céu, é com ele. Eu vou prestar conta com quem? Fica sem conversar. Ela fala, fica sem conversar. Ou manda lá no smartphone lá, né? As mensagens, né? Não falou não, mas... Ou manda algum assim só para cutucar, né? Não tem isso assim, né? Manda uns recadinhos só para, né? Para poder cutucar. Manda uns recadinhos, não quer falar abertamente. Uai, aí, e como eu vou ficar sentindo como? Vocês estão percebendo? Então, amai a Deus sobre todas as coisas, a cada manhã, como um ciclo da vida. Como que isso impregna meu coração de alegria? Ah, Juscelino, mas eu bati de moto, tô com o pé. Aí eu estou sem emprego. Mas aqui não é mundo de prova, não? Ih, cara, tem que trabalhar, inclusive, sábado, domingo, tudo. Mas aqui não é mundo de prova, não? Ou aqui é passeio? O nosso modelo de guia, como é que foi a vida dele aqui? Só moleza? O governador, ele podia ter escolhido nascer onde? No maior castelo. Nasceu aonde? Na estrebaria. Lá com os animais, lá na estrebaria. Ele tinha recurso, Rinaldo, para fazer um projeto para nascer no castelo? Eu acho que tinha. E aí, bom, segundo, né? Poderia então também vir o quê? Com muitos servos. Nascer no castelo, ter todo mundo para servir ele. Quem que eram os servos dele? Não tinha. O que mais? Bom, poderia então, jovem bonito como ele era, ficar só nas baladas. Né? Não é? Desde os 12 anos de idade, o que ele passou a fazer? Porque, inclusive, se fosse hoje, estava ferrado na lei. O José já ia para a cadeia. Por quê? Por Jesus trabalhar de menor. Não ia? Quem que é da área de direito aí, ó? Quem é da área de direito? Para fazer menor trabalhar, o que acontece? Existe uma consequência jurídica. Então, Jesus, então, desde os 12 anos, foi o quê? Trabalhar na carpintaria. Percebem a alegria que é então? Então, quer dizer, o que eu faço não tem importância. Olha que alegria, não importa se eu sou atendimento padaria, se eu sou atendimento do açougue, se eu sou advogado, se eu sou médico, se eu sou... Não é isso. Porque, tadinha, vocês lembram dessa história da Maria, né? Porque a Maria, bom, quem aqui é mãe vai saber o que eu estou falando, né? Toda mãe preocupa com o futuro do filho? Muito. Você está preocupado, não está, menino? Né? E a Maria, tadinha, no entendimento dela, assim como agora, o que a mãe quer que o filho vai trabalhar? Se puder trabalhar em Brasília, né? Tipo assim, né? Igual, né? Chique, né? Que tem recurso. A Maria tinha um bom relacionamento, que a Isabel, que era a prima dela,
o marido dela era do templo. E aí a Maria foi lá no templo e conversou, falou, ó, eu tenho um caboquinho no menino, ele é batuta, ele é inteligente, eu queria que ele viesse, né, vou preparar o futuro da criaturinha. Natural de mãe, não é, Ingrid? Natural de mãe, não é? Bom, e aí então, aí o cara falou, não, a gente ouviu falar, ele é um menininho bom, disciplinado, certinho, né? Tá bom. Maria veio contentinha, tadinha. Quando ela chegou em casa, Jesus estava esperando ela na porta. E ela já percebeu, porque a mãe conhece filho, bateu aí, né? Já sabe, né? Já ficou assim, né? E aí ela percebeu que Jesus, então, aí Jesus inclusive falou, mãe, eu não tenho dado testemunho que eu estou em sintonia com Deus, nosso Pai, pelas minhas ações. Por que a senhora foi lá no templo pedir para que eu fosse ingressar na escola lá? Que ensinamento é esse? Se a tua filha pedir para fazer um tipo de trabalho, você vai falar que não pode, porque ela tem que fazer outro. Que ensinamento que deu esse? A proposta divina aqui para todos os pais, que teus filhos sejam o quê? Bons. Amorosos. Pode ser médico? Pode. Pode ser engenheiro? Pode. Pode ser Pode. Pode ser açougueiro? Pode. Ou açougueiro não precisa. Pode ser atendente de posto de gasolina? Pode. Pode ser atendente de padaria? Pode. E o que leva dos assuntos que nós estudamos aqui à insatisfação, ao suicídio, às coisas todas? Essa não percepção de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ter confiança que quem que cuida de tudo mesmo é Deus, vai. É Deus que cuida de tudo mesmo, vai. O meu livre-arbítrio aqui, claro, o livre-arbítrio de Jesus é um livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio né? No limite. Então eu tenho que entender o que é do meu livre-arbítrio e o que é a minha parte agora. O que é a minha parte agora? Realmente, todos os atributos que eu trouxe, está servindo para quê? Para que eu trouxe todos os atributos que eu tenho? E a hora que eu sintonizo com isso, eu vou deixar de ter problema? Não. Inclusive, eu vou querer que eu tenha aqui uma vida com muito problema. É uma alegria, falo por mim, que todo dia eu tenho muito problema. Olha, a misericórdia me concedeu a oportunidade. Bom, primeiro que é natural da circunstância da própria família. Sogra, tio, marido, irmão, mãe, tá, né? Já começou por aí, me deu essa oportunidade. Me concedeu a oportunidade de eu estar momentaneamente com a responsabilidade de dirigir uma pequena empresa de engenharia. De estar como dirigente desse negócio. Tem um monte de problema? Uai, mas só todo dia, né? Que é natural, uai, né? E ainda me concedeu mais misericórdia de eu vir participar do abraço e ter responsabilidade das coisas que acontecem aqui. Estão percebendo então que é uma alegria estar cheio de problemas e de coisas? Isso não é muito gostoso? É um movimento da vida. Então é uma alegria o quê? Imensurável. Amados, eu não sei se eu consegui transmitir para vocês aí sobre o entendimento do Evangelho. Por que leva alguém então à inquietude, ao sofrimento, à angústia? Amados, talvez tenha alguém aqui que toma remédio para dormir, mas por que eu preciso tomar remédio para dormir? Eu ando dormindo sentado, porque eu durmo à toa, é um espetáculo. Tadinha da Ela, não está aí para dar o testemunho dele, começa a conversar, daí a pouco. Fala comigo. Já estou dormindo menos que 3 minutos. Já dormi, já. E só acordo, querido, no outro dia de manhã. Então, né? É porque você não tem gato. Ela brincou assim que é porque não tem gatinho, né, em casa, né? Mas eu tenho cachorrinho. Não, eu tenho misericórdia que a vizinha tem 22. Oh, beleza.
Amados, Os 10 da sua vida. tudo bem até agora aí do Evangelho, do sentimento, ou seja, da alegria de viver, de todas as oportunidades, todos os recursos. Estou com dificuldade. Seja no que cada um traz a seu nível elaborado no projeto reencarnatório. Mas todas essas aí é para fazer eu mudar. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas procuram a casa espírita porque está sendo, digamos assim, estimulado. A dor, o negócio foi tamanha que está fazendo para poder ter outra compreensão, ter outro entendimento, né? Ok? Acho que eu falei demais hoje do Evangelho, vocês me perdoem. Bom, nós estamos no Boa Nova. E aí o título do Boa Nova, do capítulo, qual que nós estamos? No... Quem me ajuda a lembrar? Amor e renúncia. Nós estamos estudando. Nós estudamos a primeira parte dele no domingo passado, que é o... Então, falando aqui, né? Vocês têm ideia do que é o Boa Nova? Imaginem nós pegar o arquivo lá, né? Da vivência de Jesus e nós trazer para o nosso dia a dia de hoje. Que alegria, né? A experiência está convivendo com Jesus no dia de hoje, né? E esse capítulo que nós estamos aqui do Boa Nova, que ele falou que é amor e renúncia, a primeira parte foi que nós falamos, que basicamente é dividido em duas partes. É muito profundo, não dá nem para entender direito. Que foi o comentário de Pedro achando que Jesus não tinha feito muito direito, Jesus tinha meio que, né? Qual foi o primeiro manifestação, entre aspas, milagrosa da matéria que Jesus fez aqui? Foi fazer a água virar vinho. Puta, mas fazer virar vinho? Né? Foi o que o Pedro falou para Jesus. Jesus, né? Você acha que isso não estranho? Não foi muito legal, né, meu? Você fazer água virar vinho, cara, né? Tipo assim, esse vinho vai ser só para gerar problema, porque vai ficar bem, né? Como entender esse processo todo? A gente falou aquele dia, né? E resumindo, né? E aí, quando Pedro perguntou para Jesus, falou, né? Senhor, em face dos seus ensinamentos, como deveremos interpretar a sua primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Isso é Pedro, é nós, né? E aí eu só vou ler a resposta de Jesus aqui para Simão Pedro, que depois nós falamos aquele dia, Jesus disse: Simão, disse Jesus, né? Conheces a alegria de servir um amigo? Nós conhecemos a alegria de servir um amigo? O tanto que é bom. Então, mas Pedro não tinha entendido isso, né? O que Pedro estava vendo? As coisas materiais. Água vira vinho. Não estava entendendo todo o processo amoroso atrás, né? Que, lógico, até hoje, nós comentamos aquele dia rapidamente, até hoje, olha, você vai fazer uma festa. A filha do Torrezão vai casar. Ele vai fazer o quê? Uma festa. Inclusive vai contratar o quê? Um buffet. Certo ou não? Vai contratar a Lúcia lá do buffet, ó, né? E aí, lá no meio da festa, acabou a cerveja. Vai passar vergonha, Fabão? Qual que vai ser a alegria de conseguir para ele o quê? Para ele não passar vergonha. Qual vai ser a alegria de servir o amigo? Foi o que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, você tem ideia do que aconteceu? A alegria de servir um amigo, não deixar o cara passar vergonha, né? Eu fiz, né? Então, essa aqui foi a principal. E aí, novamente o Pedro, que nós vamos dar continuidade agora, né? Então, esse aí nós estudamos a semana passada, que agora o entendimento complexo ainda, que nós ainda temos hoje, em relação à nossa família consanguínea e em relação à proposta divina do Criador para a nossa evolução. Todo mundo é consciente já
que a família consanguínea, ela está montada numa condição hoje. Hoje, fulano é filho de ciclano e vice-versa, pai, tudo, mas é hoje. Quando esse processo, desse projeto encarnatório terminar, qual é a relação? É de irmão. Entende o que está falando? Hoje, você é mãe dela. Mas a hora que terminar o processo, o que você vai ser da Carla? Irmão. E como entender isso, então, na nossa vida diária, em relação à nossa família, em relação a tudo, em relação à nossa proposta divina de evolução? No próprio Evangelho tem a família consanguínea, ela é um estado que é transitório agora aqui. Hoje, Rosana, o João aqui está teu filho, mas e ao terminar o processo? O que ele vai ser seu? Então, e é o que de alguma forma o Simão Pedro teve um pouquinho de dificuldade de compreender. Porque Jesus falou então, em primeiro lugar, do amor, do compromisso a essa família consanguínea. Porque família consanguínea é o quê? É cooperação mútua. Família consanguínea é projeto divino de um servir e ajudar o outro. Hoje eu, que tomo bem você assim, em melhor condição, em tal circunstância, é eu que vou te ajudar te dando recurso. Porque eu sei, meu irmão, está com dificuldade. Amanhã pode ser eu que vou precisar. Eu que vou tirar do meu tempo para ir lá cuidar de você que você ficou doente. Mas depois, talvez, você, então, família consanguínea é cooperação. Mas e o processo divino da nossa evolução como criatura divina? E o Simão Pedro teve um pouquinho de dificuldade, porque quando Jesus fez os comentários, né? Então vamos ler aqui que vai dar tempo. Bom, depois que tinha ocorrido o esclarecimento de Jesus, por Simão Pedro, sobre o que foi fazer a água virar vinho, então ele continuou. Muito tempo ainda não decorrera sobre a conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não poderiam ser seus discípulos. Jogo duro, né? Quer me acompanhar? Deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa teu filho e vem comigo. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo, Pedro, interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Aí o Pedro ficou meio em dúvida. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam, Como conciliar, Deixa a família, deixa tudo e vamos comigo. Na evolução divina, no caminho evolutivo de Espírito Eterno. E como é que nós vamos conciliar isso agora, Vou largar? Você vai largar tua filha, Emília? Você vai largar teu filho? Então, como é que vai ser? Como que é essa interpretação? E aí Jesus, sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus acrescentou: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Repetindo, o que está falando? Que entender para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Ou seja, a proposta divina da minha evolução de criado espírito simples e ignorante se atingir a perfeição. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? Na nossa rudeza ainda, o nosso amor pelos nossos filhos, já não dá para ter uma amostra do amor de Deus para conosco? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos,
por ser maior de todos. Então, quando você chama alguém de amigo, é o maior de todos. O maior título que você pode dar a alguém é dizer que ele é seu amigo. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima dele os laços indestrutíveis da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. É duro, hein? O tema central da minha vida é a minha evolução como criatura divina. E muitas das vezes, para que eu siga esse caminho, muitas das vezes, aqueles consanguíneos talvez não permanecerão comigo. Porque eu não poderei deixar de fazer o caminho da minha evolução se o outro pretende ainda outra visão, outra escolha, outro caminho a seguir. Por isso é que não se julga ninguém em nenhum aspecto. Porque se o filho, se o pai não quer seguir aquele caminho, o que você vai fazer? Mas você vai ter que seguir o seu. Se momentaneamente agora ele veio consanguíneo contigo, mas a escolha dele é outra, o que você vai fazer? O que você vai fazer, nós? Aceita. Deixar de ajudar não, mas você não pode deixar, inclusive, se entristecer, deixar ficar abatido, sem compreender que é um caminho de evolução de cada um. Então a lei divina da minha evolução é o meu maior compromisso. A hora que eu desencarnar, eu vou prestar conta com a atitude de quem? Só minha. Vou prestar conta com a atitude do meu filho? Não. Do meu marido? Não. Da minha sogra? Não. Vou prestar conta com as minhas atitudes. É difícil isso? Claro. Por isso que o Pedro teve dificuldade de entender, né? Porque Jesus falou, ó, se quiser amar, servir e ajudar incondicionalmente mesmo, muitas vezes aí o pai e a mãe, se não quiser, vai ter que fazer o quê? Ou o filho vai ter que fazer o quê? Teu filho não quer seguir teu caminho, você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer? Oi? A evolução é? A evolução é única, é individual. E olha que encantamento, né, não depende de ninguém. Ó. Se eu não sou de luz, ainda é culpa de quem? É minha. Ó. Não é por causa do outro. Né? Então ele disse, ó, o reino de Deus, o reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. O que é o tema central da nossa vida aqui? O que Jesus, quando veio aqui, primeira conversa com os doutores da lei lá no templo, ele falou, eu vim aqui para ajudar na construção do reino divino no coração dos homens. Então, o que é a principal meta da nossa vida? A nossa evolução. A vivência, tudo é o caminho, é um instrumento. E como nós fizer isso, vai ser uma evolução. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino divino, o que eu faço? O que eu privo de gostos, de desejo, de tempo e de tudo, para que eu possa servir melhor, amar mais e ajudar mais? Quem que é o nosso guia, modelo? Jesus. E o que foi a tarefa dele aqui? O que ele fazia para ele mesmo? Caramba, o que ele fazia para ele mesmo? Diante lá apanhou, cuspiu na cara, fez tudo. Ele fez alguma reclamação? Ele fez alguma crítica? Ficou indignado? Pô, Pedro, você falou que não ia me negar, falou que não me conhecia, cara. Né? Pô, Pedro, você me ama demais. Pedro, você me negou, você falou que não me conhecia, cara. Ele falou isso pro Pedro?
Para todo, né? Tadinho, o Judas. Foi lá buscar ele lá no lugar da maior dificuldade para cobrar dele alguma coisa. Quando ele se apresentou com os discípulos, ele apontou o dedo para cada um, aquele desencarnado se apresentou lá, falou o quê? Capaz seja nos seus corações. Então ele está dizendo, e olha aqui que profundo, todos os homens sabem conservar. Então nós estamos cheios de guardar os negócios, certo ou não? Mas são raros os que sabem privar-se. Os que dão de si, privam de satisfação íntima, de coisa, de tempo seu, para poder fazer o quê? Ajudar, compreender, aceitar. Amados, nossa, já deu o tempo. Nós continuamos no outro domingo, vocês nos perdoam. Porque nós não conseguimos nem acabar de ler isso ainda 2 vezes. Né? Nós vamos acabar o ano, nós não acabou o livro. Ano que vem a gente acaba. Tem importância, né? A gente vai. Uai, meus amados, então, porque os benfeitores que nos ajudam, todos têm compromisso, você já me falou que chegou na hora. E realmente, né? Podemos encerrar? Bom, como meus 2 companheiros não estão aqui hoje, alguém se candidata? Amado, eu acho que convém candidatar. Pensa uma coisa comigo. Como é que vai ser... Como é que eu vou me manifestar? Como é que vai ser o meu pedido? Como é que vai ser a minha sintonia na hora que eu deixar o corpo? Estou lá deixando o corpo, o trem está desligando tudo, estou meio tonto, mas a hora que eu conscientizei. E se eu não souber fazer uma prece? Fazer um pedido? Faz o Pai Nosso. Ou você faz... Então ela faz a prece. E quem vai fazer o Pai Nosso para nós? Olha lá, já pegou o gancho. Quem vai fazer o Pai Nosso para nós? A Carla vai fazer o Pai Nosso. Então, amado, com todo o amor do seu coração, em voz alta, para que todos, além de sentir, ouvir. Mestre Senhor Jesus, vamos agradecer mais uma vez esse encontro, agradecer aos trabalhadores incansáveis desta casa, que nos protegem, nos orientam. Vamos agradecer as palavras e que essas possam nos acompanhar durante a semana, sendo motivo de aprendizado, de entendimento, de paz no coração. E que possamos ter uma semana mais tranquila, com o nosso Jesus de exemplo, com a fraternidade, com a caridade, de tudo o que aprendemos nesse dia. Que Jesus possa nos abençoar a todos e nos encaminhar em paz. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Amém. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro aqui agora. Logo mais possamos estarmos juntos em nosso sono útil, no nosso hospital, escola, se assim for a vontade íntima e o desejo íntimo dos nossos corações. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até daqui 15 dias, presencialmente aqui, assim é claro, né? Se isso for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, um muito obrigado, alegria, imensa gratidão por todos vocês terem trazido todos os seus corações a compartilhar conosco, para que juntos iremos nessa luta, nessa caminhada de aprender a servir por amor.
Que assim seja, Senhor Jesus. Então, amados,